Jogo de Cena é uma produção audiovisual de Eduardo Coutinho, que já foi meu objeto de análise em parte da minha monografia, em que eu me debrucei sobre as questões do trauma e do testemunho, e volta a ser agora no mestrado, em que eu trago para reflexão também o campo do luto, como um campo em que a necessidade de elaboração simbólica em torno de um furo também se faz presente, segundo a abordagem da minha pesquisa. Esse filme documentário foi feito a partir de um anúncio de jornal, convidando mulheres a contar uma história da vida delas. As histórias foram gravadas e depois foram interpretadas por atrizes, então o resultado final intercala cenas dessas gravações e também de conversas do Coutinho com as atrizes, principalmente sobre o processo de interpretação, sempre no mesmo cenário, em cima do palco de um teatro. A montagem artística feita por Coutinho em torno dessas histórias coloca de fato em cena e em jogo vários elementos do teatro que produzem efeitos muito interessantes no campo do testemunho e também do luto, abrindo perspectivas de reflexão para análise. Entre elas, eu destaco a problemática do valor de verdade do testemunho, muito marcada por um atravessamento do jurídico que faz pensar o sujeito do testemunho pela lógica testes-supestes. Quando Coutinho joga entre as mulheres e as atrizes, ele desestabiliza essa lógica, porque na maior parte das cenas não tem nenhum tipo de indicação clara de se quem está contando a história é ou não atriz, ou de se a história é dela ou de outra mulher. Esse jogo ganha um outro efeito em uma das histórias, em particular, que é contada pela Gisele e interpretada pela atriz Andréa Beltrão. No filme, as cenas intercaladas de uma e de outra mulher contando a história são seguidas por um outro testemunho, conforme a minha conclusão de análise, que é o relato da Andréa sobre o próprio processo de interpretar a história da Gisele. E é, ao mesmo tempo, o testemunho que ela dá do seu próprio processo de luto, em um movimento de se dar conta da própria perda e do próprio luto na relação com o relato da Gisele. Eu vejo aí o movimento lógico do tempo de compreender, em que Lacan vai dizer que os sujeitos são indefinidos, a não ser por sua reciprocidade, para o momento de concluir, sendo que essa passagem tem um caráter de ato, e coloca a necessidade de asserção do sujeito sobre si mesmo. Essa interpretação analítica retoma também a descrição do ato de gracioso sacrifício de luto pelo Aluche, indicando que a produção de Coutinho põe em cena pela arte a possibilidade de pensar uma lógica coletiva, marcada por uma temporalidade lógica estruturada, para o testemunho e para o luto, e que esse pode ser um caminho muito rico para as reflexões sobre esses campos junto à análise de discurso.